Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu. Salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Salmo 119, versos 93 e 94. Oremos. Grandioso Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos em Tua presença, te agradecemos por tudo que tens feito por nós, te damos graças pela vida, por este dia que estás nos concedendo e por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender e aceitar a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Queres abençoar todos os que estudam conosco, todos os que têm seus problemas, suas necessidades, Tu conheces cada um, especialmente aqueles que nos escrevem pedindo orações. Estenda as Tuas mãos e conceda as bênçãos conforme for a Tua santa vontade. Pedimos em especial para o Lucas, também para o Mateus, para a Letícia, Tiago, Jesuína, Joelita. Pedimos ainda por Alice, Lindomar, Yasmin, Irani Dourado, especialmente ela pede pelos filhos. Também Neuza pede por ela e pelos filhos. Temos ainda o pedido da nossa irmã Creuza Maria Teixeira, Evilásio Teixeira e todos os demais que nos escrevem. Tu sabes as necessidades que cada um tem. Conceda as bênçãos, Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Estamos aqui para continuarmos o assunto que estamos estudando esta semana. Estamos especialmente falando sobre pecado, evangelho e lei. E Jesus, ele, quando estava fazendo o Sermão do Monte, que nós encontramos a partir do capítulo 5 de Mateus, Jesus, ele falou muito sobre relacionamento. Se você ainda não leu o Sermão do Monte, leia. Mateus, a partir do capítulo 5, 6, 7, todos esses capítulos são o Sermão da Montanha, que nós chamamos. E Jesus, então, fala sobre este relacionamento que nós deveremos ter com Ele e também com o nosso próximo. E então, perto do fim do Sermão do Monte, está em Mateus capítulo 7, no verso 21, Jesus ele fez uma afirmação decisiva. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Que afirmação que Jesus fez. Por quê? Porque muitas pessoas clamam o nome de Jesus e, como Jesus disse aqui, falam Senhor, Senhor, em Teu nome nós fizemos isso, em Teu nome nós fizemos aquilo, mas não tem um relacionamento com Deus. Então, o que nós estamos tratando aqui nesta série, que nós começamos algumas semanas atrás, é nós aprofundarmos este relacionamento com Deus, é nós nos aproximarmos dele cada dia através do estudo da Bíblia e da oração. E como nós temos mencionado em nossas orações, quando estamos aqui cada dia iniciando o estudo, nós sempre dizemos: ajuda-nos a conhecer e praticar o que nós estamos conhecendo na Tua Palavra. Porque de nada adianta a pessoa conhecer o que está escrito, mas não viver aquilo. Então nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a colocar em prática tudo o que nós estudamos, o que nós aprendemos. E disso vai depender a vida eterna de todos nós. Porque se nós aceitamos um dia Jesus, mas não o buscamos cada dia, não temos relacionamento com Ele, não temos relacionamento com o Pai, como é que nós queremos estar nos céus se nós não somos amigos íntimos do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então é isso que nós queremos que vocês que nos acompanham entendam, que não é bom somente nós conhecermos e estudarmos. O importante é nós praticarmos o que nós aprendemos. E muitas pessoas, elas dizem que já leram a Bíblia várias vezes, de Gênesis ao Apocalipse, mas quanto disso que leu ou que está lendo é colocado em prática em sua vida? Então nós precisamos ter uma mudança de vida. Nós não podemos aceitar a Jesus e continuar vivendo a vida que nós vivíamos antes. Precisamos ter um relacionamento com Jesus
e isso vai fazer com que nós cresçamos espiritualmente. Jesus, ele explicou que muitos iriam invocá-lo e até saberiam muito a respeito dele, mas sem conhecê-lo. Você pode dizer, não, mas eu conheço Jesus. Como que você conhece? Você ouve falar? Jesus, ele nasceu lá em Belém. Jesus, ele foi batizado aos 30 anos. Jesus, ele morreu aos 33, ressuscitou, foi para o céu. Mas isso não é tudo, isso não é conhecer Jesus. Conhecer é nós sabermos que estamos em comunhão com ele cada dia. Ele sabe se nós vivemos aquilo que nós cremos ou não. E então, a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. É um verso conhecido que está em Oséias capítulo 4, verso 6. Mas antes eu quero ler Oséias capítulo 4, verso 1. Diz assim: Ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Aqui, Oséias escrevendo para os israelitas, o povo que havia sido chamado, escolhido por Deus. Mas veja o que ele diz: não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Então, às vezes, também está acontecendo conosco. Nós não somos fiéis a Deus, nós não somos bondosos e muito menos conhecemos o Deus que nós dizemos conhecer. E então no verso 6, Oséias 4, 6, Oséias escreveu: o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. O meu povo perece por falta de conhecimento, diz as versões mais tradicionais. E também em Oséias capítulo 4 e no verso 10, Oséias ele escreveu: eles comerão, mas ainda sentirão fome. Eles se prostituirão, mas nada receberão, pois abandonaram o Senhor. Vejam, esta é a condição daqueles que não têm um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Comem, mas continuam sentindo fome, não se saciam. Por quê? Porque não se alimentam da palavra de Deus como deve ser alimentado cada dia, procurando entender, procurando aceitar isso que Deus está dizendo a cada um de nós. E nós lemos em João, no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, Jesus ele disse: olha, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vejam, eu falei agora há pouco para vocês que a vida eterna depende de nós praticarmos aquilo que nós conhecemos. E aqui Jesus diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E nós só iremos conhecer se nós estivermos estudando a Bíblia, com dedicação, com esmero, pesquisando e pedindo a Deus iluminação e sabedoria para entender aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer. Jesus, ele, concluindo o Sermão do Monte, que nós falamos agora há pouco, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, então no final do capítulo 7, a partir do verso 24, Jesus, ele diz: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. E quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. Vejam, o que é construir a casa sobre a areia? É nós termos um conhecimento superficial de Jesus, um conhecimento superficial de Deus e também um conhecimento superficial da palavra.
é nós crermos em teorias que as pessoas andam falando por aí, não crer na palavra de Deus. Isso é construir a nossa casa espiritual, a nossa fé sobre a areia. Porque quando vierem as tempestades, os problemas, as dificuldades, a casa vai cair. Mas aquele que constrói a casa sobre a rocha é Jesus. A casa não cai. Pode vir o vendaval, pode vir chuva, pode inundar, a casa ela vai permanecer. Por quê? Porque ela está solidificada em Jesus, que é a rocha. Então, irmãos, Jesus ele foi claro em dizer que não basta nós dizermos Senhor, Senhor, mas o que conta é nós fazermos a vontade do nosso Pai que está nos céus. Quando ouvimos as mensagens que Jesus falou aqui no Novo Testamento, nós somos desafiados e também nós somos transformados. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder para nos transformar, para nos regenerar. Mas para isso, nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração receptivo, a fim de que o projeto de vida para um relacionamento íntimo com Deus fique gravado em nosso coração. Se assim nós fizermos, a nossa vida ela será construída sobre a rocha e sobre o plano perfeito de Deus. Esse projeto não é segredo. Está revelado nas páginas da Bíblia, que foi inspirada por Deus. E essas palavras, elas são oferecidas a todos. Todos têm a oportunidade, se ouvir, de aceitar, de crer e de viver esta nova vida com Cristo. Então cabe a cada um, individualmente, aceitar pela fé, se apropriar da justiça perfeita de Cristo e vivê-la no dia a dia. Porque como nós estamos aqui estudando essa semana, nós não seremos salvos pelo que nós fazemos. Nós não temos mérito nenhum em fazer as coisas certas. Nós fazemos as coisas certas porque nós somos transformados pelo poder de Jesus, que um dia nós o aceitamos, e então nós vivemos uma nova vida com Cristo. E a salvação, ela é mérito de Jesus. Ela é pela graça, mediante a nossa fé. Se nós tivermos fé e buscarmos em Jesus, Ele vai nos dar o poder, vai nos transformar e vai nos fazer fortes. E poderão vir todos os temporais, todos os problemas que sobrevierem, mas nós permaneceremos firmes. Por quê? Porque nós estaremos alicerçados em Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos que o importante não é somente lermos ou ouvirmos a palavra de Deus, mas praticarmos aquilo que nós conhecemos. Amanhã nós estaremos novamente juntos para concluir o estudo desta semana. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê um bom dia.